O Congresso Nacional promulgou a emenda à Constituição que torna a proteção de dados pessoais um direito fundamental. Com essa medida, a segurança das informações dos brasileiros se incorpora à Constituição da República como uma cláusula pétrea, ou seja, que não pode ser alterada. Computador, celular, com a tecnologia, trabalhar ou estudar nunca foi tão fácil. Basta um clique e tudo que precisamos está lá. As praticidades do mundo virtual se incorporaram ao nosso dia a dia, até para suprir necessidades básicas. Com um simples toque na tela, vamos ao supermercado ou pedimos uma refeição. Nome, endereço e dados bancários são suficientes para que as plataformas online prestem os serviços que precisamos. Com uma vida cada vez mais virtual, nossos dados pessoais circulam na rede. E é aí que mora o perigo. A Natália, por exemplo, teve todas as senhas vazadas na internet. A jornalista acabou sendo vítima de um golpe. Era uma quadrilha que conseguia entrar nos e-mails, né, de algumas pessoas. Eu não fui a única, na verdade. E dentro desse e-mail, esse meu e-mail é muito antigo. E, assim, ao longo dos últimos, 10 anos, eu enviei bastante documento para coisas de trabalho, essas coisas. E aí eles conseguiram meus documentos, todos os meus dados, né, meu CPF, RG, endereço, telefone, tudo, a partir dessa senha. Conseguiram acesso a esse aplicativo de delivery de comida e, enfim, falsificaram a minha identidade, fizeram um login no meu nome, fizeram um cartão no meu nome e conseguiram fazer essa compra e retirar na loja com a minha identidade, só que com uma foto diferente. Segundo o levantamento de uma multinacional especializada em cibersegurança, só no ano passado foram vazados mais de 600 milhões de dados pessoais. Isso resultou em quase 45 milhões de tentativas de estelionato e mais de 40 milhões de bloqueios de tentativas de invasão a redes privadas de computador. Eu tive que fazer um boletim de ocorrência, porque caso no futuro, por exemplo, eles continuem a usar o meu nome, meu CPF, o meu CPF pode ser negativado, né? Meu nome pode ser negativado, e aí com o boletim de ocorrência eu consegui me resguardar, né? Para o futuro, para, enfim, futuras ocasiões aí que possam acontecer, porque de fato a gente nunca está protegido. Atualmente, o Brasil tem legislação voltada à segurança de informações dos cidadãos, a Lei Geral de Proteção de Dados. E esse ano já foi dado um passo ainda maior nesse sentido. O Congresso Nacional promulgou a emenda constitucional que inclui o tema entre os direitos e garantias fundamentais na Carta Magna. O texto também dá à União a competência exclusiva de criar regras nacionais sobre a proteção e o tratamento de dados pessoais. E ainda sobre a proteção de dados, a repórter Fernanda Porto conversou com o advogado Laércio Souza, que é especialista no assunto. Vamos acompanhar. Boa tarde, doutor. Obrigada por sua participação aqui no Jornal da Justiça. Boa tarde, Fernanda. Agradeço aí o convite. Tá certo. Para começar nosso bate-papo, vamos falar um pouquinho, então, qual que é a diferença nesse âmbito jurídico, né? No sentido da proteção de dados ser considerado agora um direito fundamental, não é isso, doutor? Bom, isso foi uma grande conquista aí da sociedade, né? A gente tinha a proteção de dados ali prevista na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né? E agora ela está prevista na Constituição, na nossa lei maior, né? Então, isso acaba sendo extremamente importante porque ela se encontra entre aqueles direitos, né, necessários, né, para garantir uma vida digna aos cidadãos, né? E para que eles possam exercer ali os seus direitos em sociedade, assim como a vida, a igualdade, o sigilo, a correspondência, a intimidade, enfim. Então, isso foi importante. Com isso, também as questões aí que eram tratadas no âmbito que poderiam ser discutidas, né, suas interpretações até o Superior Tribunal de Justiça, né, passa a ser também tratada no Supremo Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal Federal. É importante até destacar, né, que tivemos um julgamento emblemático, né, em 2020 pelo próprio Supremo Tribunal Federal, onde, numa construção ali de interpretação do próprio texto constitucional, já sinalizou, né, já se expressou ali o direito fundamental à proteção de dados pessoais. Então, com essa emenda constitucional,
esse direito passa a ser explícito, está lá expresso, né, na Constituição Federal. Um avanço, né, falando dessa questão aí, essa emenda constitucional, esse entendimento aí que agora que a União é a única competente para legislar sobre esse tema. Qual que é o impacto que isso traz para a gente, doutor? Essa questão da competência de legislar, isso também ela é importante no sentido de trazer segurança jurídica, né, para a sociedade. À medida que nós temos um país com 26 estados, né, em um Distrito Federal, e mais de 5 mil municípios brasileiros, né? Então, se não houvesse essa alteração, poderíamos ter um problema de haver legislações por parte de estados e também de municípios tratando sobre a proteção de dados. Aliás, né, a gente já tem notícia que alguns municípios criaram sua versão aí de Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, isso é importante porque acaba concentrando no único ente, né, essa competência de legislar e tratar do tema. De ter uma legislação assim uniforme, da competência da União sobre isso, mas fala no sentido prático mesmo. O que o cidadão tem a ganhar com tudo isso, com essa lei que, mais vamos dizer assim, consolidado, uniformizado, entendimento pacificado no judiciário? Importante para o cidadão, porque isso é um comando para todas as organizações privadas e públicas, que o cidadão precisa ter esse direito respeitado, o direito à proteção de dados. E a própria emenda, ela fala que é na forma da lei, né? Então, teoricamente, até que teríamos que ter uma lei para regular o tema, que no nosso caso, felizmente, a gente já conta com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, de modo que já temos ali, vamos dizer, os princípios, as regras de como os dados pessoais devem ser tratados pelas organizações e pelas, tanto públicas quanto privadas. E qual que é a dica que o senhor dá para aquela pessoa que se sente assim, com seus direitos violados diante essa questão de dados, né? Porque a gente sabe que esse tema começou a ser tratado recentemente, tem muita questão de vazamento de dados, às vezes alguma empresa que repassou. Como é que o cidadão que se sente, enfim, com algum problema nesse aspecto, se sente lesado, deve proceder? Naquelas situações onde a origem do vazamento é reconhecida, o cidadão pode exercer seus direitos, né, de titular de dados perante aquela organização, no sentido de entender exatamente o que aconteceu, qual a extensão do dano e, em última instância, inclusive, buscar a reparação do dano que é assegurado pela própria Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Ok, doutor Laércio, obrigada por sua participação aqui no Jornal da Justiça. Eu que agradeço aí o convite, Fernanda, muito boa tarde a todos e a todas, e cuidem dos seus dados pessoais. Tá certo, obrigada. Rafaela, eu volto com você.